E é isso aí, gente. Estamos de volta. Eu já vou lá para o nosso cenário de entrevistas, porque o Vanderlei Pérez está aqui. E eu quero saber, efetivamente, porque eu sei que você em casa também está com essa dúvida, né? Quantos bairros nós temos, Vanderlei? Você está com um monte de documento aqui. O Vanderlei trouxe um monte de documento com relação aos nossos bairros, né? Inclusive um muito bacana, que a gente vai falar sobre ele, mas quantos bairros nós temos, chefe? O município de Teresópolis foi organizado nos anos 70. Só nos anos 70. Só nos anos 70. Olha Até que então, as pessoas davam os nomes dos bairros conforme a vontade própria. Era vereador que mandava? Não era? Todo mundo escolheu. Aí surgiu Vidigueira, surgiu Barra, surgiu os nomes assim, mas não eram oficiais. Então, o prefeito Malhardes, na época, o secretário de planejamento era o Osíris Raul, eles organizaram a cidade e dividiram a cidade, separaram a cidade em 43 bairros, né? Isso na cidade, mas os bairros do interior, e organizaram também as ruas e as estradas do interior, que até então eram conhecidas como caminhos, não tinham sido mapeados. Então a prefeitura andou por todas as estradas do interior, mediu a quilometragem, delimitou onde começava, onde terminava, como é que ela se arrumava, a prefeitura também projetou algumas ruas novas, algumas estradas novas no interior e ruas novas na cidade. Então todo esse trabalho é de 74 do prefeito Malhardes com o Osíris, que foi o secretário top, né? O Osíris era o cara do planejamento, né? Tudo que se fez em termos de organização de cidade foi o Osíris. Era um luxo ter um secretário como o Osíris, né? Ele já era, até então antes do Malhardes ele era aproveitado como secretário de, não digo meio ambiente, mas alguém de parques e jardins, alguém cuidava das ruas, do embelezamento. Ele tinha um orgulho de mostrar os jardins e as áreas arborizadas para as pessoas, né? Mas aí viram que ele tinha também uma capacidade muito grande, como ele era agrimensor, tinha uma capacidade muito grande também para essa coisa da organização. Então ele vai ser o secretário de planejamento do Malhardes naquele governo de 73 e 76. Foi muito interessante. Agora, esse livrão que você está na mão aí é um resultado de um trabalho do município, é isso? Esse aqui é o livro, né? Essa organização da cidade em 74. É um livro raro. Eu conhecia... Olha, que trabalho, capa de couro, é um negócio. Eu conhecia bonito. Com a assinatura do Malhardes, né? A assinatura do Osíris, é um material original. Eu conhecia apenas esse, né? Isso fazia parte do acervo do Osíris, mas depois foi encontrado um livro similar a esse na rodoviária, e aí esse outro livro está então no patrimônio histórico, né, da prefeitura, né? Mas aí tem então todos os 43 bairros, e ele fazia um mapa, ele descrevia os bairros, né? Onde ele começava, onde terminava, quantas ruas, né? Então os bairros nossos, eles têm essa organização a partir dessa lei que foi aprovada em 74, na época do prefeito Malhardes. Agora, Vanderlei, a gente vê aqui que ele é datilografado, né? Um livro datilografado. Gente, porque vocês não vão conseguir ver. Não tinha nem xerox nessa época, era mimeógrafo, né? A gente vai separar um pouco dessas imagens para mostrar para vocês. É muito interessante, né? Ele era datilografado, um livro datilografado, né? Num formato diferente, inclusive. E os mapas recebem um tratamento aqui ilustrativo, né? Digamos assim. Não sei se a câmera vai conseguir mostrar. Essas cores que vocês estão vendo aqui delimitadas, isso é feito à mão, pintado à mão, Isso é pintado à mão. Ele tinha um mapa geral da cidade, que também foi outro trabalho do Malhardes nessa época. Essas partes e ele delimitava o mapa para definir onde era o bairro, né? Então ele colocava dentro dessa marca, dessa parte marcada, ele definia as ruas, né? E é interessante porque esse aqui tá mais colorido. Por exemplo, você arriscaria dizer qual é o bairro nosso com mais ruas? Bairro com mais ruas? Se a gente usar um pouco da lógica, talvez seja o bairro de São Pedro, né? Que é o maior. O bairro de São Pedro, com 129 ruas, né? Mais as travessas, né? Vielas. Ele é o que tem a maior densidade populacional hoje. Densidade, também, né? O bairro de São Pedro, ele é um bairro até complicado, porque é um complexo de bairros, né? Você fala São Pedro, ele inclusive no memorial ele coloca como São Pedro, mas ali estão Granja Primor, bairro dos Funcionários, né? Bairros Funcionários, o Rosário, o Perpétuo, são os bairros que compõem isso engloba, aquele caldeirão ali, né? Então é um bairro muito grande. Mas não é só ele, tem outros bairros também grandes, né? A Vaza tem 70 ruas, né? O bairro Comari, que parece um bairro pequeno, mas é o terceiro maior bairro, com 74 ruas. 74 ruas, né? O Comari é grande, gente. Então nessa organização de 74 foram definidos então 43 bairros.
E nessa arrumação, você tinha ali o bairro de Araras como um bairro apenas. Depois, em 95, vão mudar e vão criar o bairro de Fátima dentro de Araras, né? Você não tinha também, nesse 74, o bairro onde você mora, né? O Caxangá. O Caxangá criou, ele foi criado em 97, foi criado depois até, né? Era tudo Santa Cecília, né? Era Santa Cecília, era confuso ali. Ali criaram 4 bairros ali juntos, próximos um do outro ali. O bairro... E nessa mudança que eles foram alterando de 74 para cá, são 2 alterações, uma em 95 e outra em 97, eles mudaram, por exemplo, o bairro Jardim Trombetas, que passou a se chamar Panorama. Hoje o clube acabou e o Jardim Trombetas também acabou, né? Então, e foi em relação ao clube, né? O nome eles deram, porque o clube na época era muito famoso, né? Então nem existe mais, as pessoas conheciam o bairro pelo clube, né? E agora não tem mais isso, decretos, né, Vanderlei? O Vanderlei também trouxe os decretos. A Câmara tem um 97. Banco de dados. Essa é a lei atualizada, né? Essa é a mesma mais lei. Recente. E nessa mais recente, somos quantos bairros agora? Na reforma de 95, pulou de 43 bairros para 48. 48. E na reforma de 97, aumentou apenas um bairro, o seu. Aumentou apenas o Caxangá. O último bairro é o meu, gente. Olha que beleza. O último bairro foi criado em 97, né? Que legal. E aí você tem a lei aprovada em 95. A lei de 95, né? Isso é legal. Agora é uma pena, porque a prefeitura, a Câmara não leva... A Câmara não leva muito a sério essa coisa da organização da cidade, porque esses nomes de rua, esses nomes de bairro, tem que ser mais conhecido das pessoas, né? Para as pessoas terem uma noção. Facilita tudo, né? Quando você delimita a cidade em bairros, em ruas. Você tem que ter essa preocupação. E é preciso que isso seja de conhecimento das pessoas, né? Olha, a lei de... Essa modificação, né? A última modificação é de... 97. Quando surgiu o bairro. É claro que de lá para cá, muitas ruas, né, como a gente vem tendo vereadores ruins há muito tempo, pelo menos nos últimos 20 anos, os vereadores pioraram muito a qualidade deles, né? E aí você não tem começaram a mudar muito o nome de rua. Entendeu? Você vê a Granja Guarani, por exemplo. Todo esse planejamento aqui. Todo esse planejamento, parte dele foi para o brejo com essa mudança, né? Granja Guarani, por exemplo, todas as ruas tinham nomes indígenas. Né? Isso dava uma característica ao bairro muito especial, né? Assim como Fátima ali também tem aquela relação com os estados, né? Exato. E aí vem um vereador vai lá, arranca um nome de índio e coloca o nome de um amigo. E assim, de um parente, de um cabo eleitoral. E aí a Grande Guarani está bem já retalhada, mudou bastante a realidade dela, né? Ou seja, já perde a característica de formação. E alguns bairros, por exemplo, que não pegam, né? Por exemplo, o bairro de Fátima e o bairro de Araras, as pessoas continuam achando que é uma coisa só, como sempre foi, né? Foi uma mudança que não pegou. De repente, na organização da prefeitura, parecia ser um bom negócio, mas hoje a pessoa confundiu bastante, né? Muita coisa, Só para você ter uma ideia, o bairro de Fátima, ele tem 24 ruas e o bairro de Araras 20. Então era um bairro de 40 e poucas ruas. Era um bairro razoável, não era um bairro tão pequeno. E agora, quais são essas 20 ruas de Araras, né? E quais são as de Fátima? Difícil, só o morador de lá mesmo. E de repente talvez o morador lá saiba, né? O carteiro, então, esse menos sabe ainda. Né? É muito ruim essa coisa de você ficar mudando o nome, mas passa pela capacidade de organização. Capacidade de organização, que isso aí cabe à Câmara, né? Não tem jeito. Ela faz meio que, na época antiga, a Câmara até fazia a parte política de dar o nome, mas sempre utilizando a prefeitura no planejamento. Então você tinha um padrão. Agora ela passa fazer por isso. Cima, agora ela muda o nome e fica por isso mesmo. Às vezes o prefeito veta, outras vezes não. Então as pessoas acabam não conhecendo, não sabendo. Mostrar esse trabalho para os nossos vereadores, para eles respeitarem mais. Mas hoje, a gente tem foto, né? Eu achei interessante falar do bairro, porque nós vamos falar de um bairro só, né? Vamos falar de um. Eu achei ontem umas imagens no acervo do Cimavielli e tudo escrito numa pasta como sendo o bairro de Araras, que é o bairro Araras e Fátima ali no alto. E aí eu vi que eu não conseguia localizar os morros, não aparecia Dedo de Deus, os morros não pareciam iguais. E eu vi que tinha umas fotos de outro bairro no meio da pasta de Araras, né? E aí eu defini todas elas, encontrei 5 ou 6 fotografias da criação, do surgimento do bairro Taumaturgo em Teresópolis. Taumaturgo é um bairro pequeno, um bairro de 6 ruas apenas, né? E aí nós temos aí
essa imagem que tem que olhar com muita atenção para perceber que isso é Taumaturgo. Põe né? atenção nisso. Isso é Taumaturgo em 1948, no surgimento do bairro. 48. É um bairro com 5 ruas apenas, Barreto Dantas, Alipe Miranda, a Taumaturgo, Silvio Lisboa da Cunha, né, que é uma rua também interessante, a Humberto Simões, e 2 praças, a Praça Arco-Íris e a Praça Taumaturgo. Agora, interessante nessa foto, se a gente puxar para a próxima, eu fiz uma sequência de 3 zooms para facilitar a vida do Ricardinho. Tá aí. Essa imagem aí é aquele baixadão ali do Taumaturgo, a parte baixa, né? Uma fotografia tirada daquele monturo ali de terra acima, perto da Feso já, né? Tem um elevado ali, né? Que você consegue. Surgiram os condomínios. Hoje a gente nem percebe que é tão, mas existe um plano nesse bairro que antes chamava o Buraco Quente, porque ele é protegido pelas montanhas atrás, né? Dá para perceber alguma coisa aí? Diferente, vamos ver. Ali no meio da foto ali, é a avenida passando, né? Sim. Subindo em direção à Vila Sabão. Lá na frente, no meio da mata, na garganta, está lá a curva Sabão. Curva de Sabão, é verdade. Numa próxima imagem, eu acho que dá para trazer ela mais próximo. Tá. Agora, o que me chamou a atenção mesmo foi o presente da noite ontem, foi achar essa casa aí. Essa casa, dá para perceber que tem uma casa próxima à curva. Bem próxima, né? Onde está essa casa? A curva está logo atrás ali da casa. Onde está essa casa, surgiu ali aquele edifício Itapemirim, logo no Mauri Decorações, né? Sim. E essa casa, segundo o relato do Armando Vieira, no livro dele que ele relata como era a cidade em 1890, seria a casa de um tal de Marciano, que depois ela morava nessa casa de aluguel, um tal de charuteiro. Né? E ali era o caminho que entrava para Quebra-Frasco. Você vinha do Rio, né, passando pelo alto, entrava, e ali não tinha essa garganta para Vaza, era pouco usada. Só quem vinha para Vaza que descia Sabão. A pessoa subia em direção a Iucas e ia passar pelo Serrote, chegar no Quebra-Frasco, que era outra parte muito desenvolvida da cidade naqueles anos, até os anos 50. O caminho maior era o inverso, né? Não era na Sabão, era para cá. Você virava à esquerda, né? E virava à esquerda justamente na casa desse tal de Marciano. E a gente está vendo ali a rua, né? Essa aí é a praça, né? Essa aí já dá para perceber. Está lá a casa, né? Lá no final a reta, e a Praça do Taumaturgo sendo aberta nos anos 1948, 49. Uma imagem interessante. Entrava ali, contornava a praça e subia, né? Era mais ou menos assim o caminho, né? O bairro é composto de 6 ruas apenas, né? Você subiu a praça, vai chegar lá na Silvio Lisboa da Cunha e voltar, né? Que não tem muito o que fazer, não. É um bairro pequeno. Não dá para rodar muito, né? Mas é um bairro interessante, como as pessoas tinham essa capacidade, né? O Eduardo Free, quando ele vem a Teresópolis, ele escolhe para o Márcio fazer uma casa para ele no bairro de Araras, uma casa de veraneiro, que ele vai passar 3 meses com a família, porque Araras era o bairro melhor para ele. Sim. Era o bairro que tinha certos cavalos atrás e protegia das chuvas fortes, do vento, né? Era um bairro ensolarado. E essa área do Taumaturgo, que é uma área que demorou para desenvolver, era uma área conhecida como buraco quente. Hoje, buraco quente é onde tem muito tiro, tem muita confusão, né? Mas o buraco quente era um luxo, né? O buraco quente era um local aclimatado, né? Então você tem as correntes de ar, passavam em direção à reta, em direção à Vila Sabão, mas não atingiam aquele canto quente ali. Então era comum, nesses dias gelados de Teresópolis, você tá naquela reta ali, perto da delegacia, por ali, tá muito frio, porque tinha a corrente do alto, e lá dentro mas lá atrás estava morninho, né? Por isso que era buraco quente. Então hoje outro negócio. Esse bairro, quando surgiu, ele foi muito cobiçado, né? Tanto que até hoje é um bairro de boas casas, né? É um bairro muito agradável, muito elegante, casas, né? Tem alguns prédios agora, atrapalhou um pouco, mas é um bairro muito elegante, do bairro do Alto ali, que tem essa história, né? Essa coisa da ligação. E tem a ligação com uma família muito tradicional de Teresópolis, que são os Lisboa da Cunha, né? Maria Helena Lisboa, da academia, está aí. Sim. Então você tem algumas pessoas ainda da família, né? Mas eles que abriram esse bairro, eles que eram os grandes proprietários daquela região ali e participaram dos movimentos mais interessantes da cidade nos anos 50, 60, a abertura da estrada para o Rio, né? Vender a cidade como uma cidade turística. Isso os Lisboa da Cunha fizeram bem, né? Estavam sempre e moram lá até hoje, né? A casa deles é para cá, um pouquinho daquele posto de gasolina ali que tem gás, né? Então é muito interessante saber que as pessoas que estavam lá há quase 100 anos na cidade estão ainda presentes na cidade, continuam valorizando ali, e participando das coisas, né? Muito legal, gente. Amanhã tem mais. Espero que você tenha gostado, né? Conhecer um pouco mais dos bairros. A gente está devendo aqui, inclusive, trazer a origem desses bairros, né? Um pouco da história. Hoje a gente começou
mostrando um pouco de Taumaturgo, mas quem sabe a gente não traz mais aí durante a semana, né, chefe? Ficaria mais fácil se a prefeitura, se a Câmara e a prefeitura se entendessem e não mexessem tanto nas leis. Eu tenho até, fica difícil, né? eu estou avaliando, estudando essas 3 leis, e a partir dessa última mudança mesmo, que é de 97, então já tem aí 20 anos, mas de lá para cá mexeram muita coisa, surgiram bairros novos, Cambucá, por exemplo, surgiu depois de 97, né? E não está aí o Cambucá. O Cambucá não virou ainda oficialmente um bairro. É uma parte agregada ali do Parque Imbuí, né? O Fischer virou bairro, mas não está muito bem definido na lei. Surgiram outras ruas já que não estão na lei. Então é preciso que a prefeitura se entenda, e a gente era interessante conhecer, né? Mas, de qualquer forma, a cidade foi criada. A organização da cidade foi feita em 74, com 43 bairros, 95, né? Foi 20 anos depois, né? 22, 21 anos depois, foi mudado para 48 bairros, e agora nós ficamos em 49 bairros, né? Por enquanto, então já dá para ter uma ideia, né? De que a cidade, né? E mais de 1000 ruas, né? Muitas avenidas, então é interessante para um trabalho descritivo nesse lugar. Para os nossos vereadores, né? Produzir um material como esse, né? Inclusive produzir pela prefeitura, com recursos da Câmara. Às vezes você vê aí a prefeitura devolvendo, a Câmara devolvendo o dinheiro, aquela conversa, né? Estão devolvendo tanto, né? Aquela coisa de política, né? É um trabalho que a Câmara pode fazer, né? De pegar e organizar e fazer uma boa publicação, mostrando os bairros da cidade, até atualizados, porque eles têm esses documentos lá, né? Precisa de pesquisar, mas era interessante para as pessoas conhecerem mais a cidade, e facilitaria até o trabalho do carteiro, o trabalho do empresário, o trabalho das pessoas, né, que vivem na cidade, para saber como é que a cidade mudou, né? Isso aí, chefe. Amanhã estamos de volta, né? Amanhã estamos de volta. Quiser. Vou para a fila. Vamos para a fila. E você que está em casa aí, muito obrigado pela sua participação nesta segunda-feira. Está só começando a semana, né? A gente viu que começou mais uma vez agitada. Amanhã temos repercussões políticas. Vamos aqui continuar com o nosso jornalismo. Os nossos convidados, né, de sempre, fazendo sempre um programa especial para você. E, é claro, contando com a sua participação pelas redes sociais, pelos nossos canais de interação. Uma excelente segunda-feira para você. Uma semana abençoada. E amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Grande beijo. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.